Glória a Deus. Nós estamos falando sobre avivamento, mentalidade redentora e coração avivado. Para isso eu quero ler o texto de Romanos, capítulo 8, verso 15 e 16. Mas antes, por favor, me dê de presente a sua atenção. Prometo não demorar, agora é 7h56, até umas 10h30 acaba, amém? Queridos, nós estamos vivendo dias cheios da presença de Deus, é claro, e isso é muito bom, mas também, em contrapartida, dias assim desafiadores, terríveis, de grandes tribulações, provações, sofrimentos, como diz Paulo em 1 Coríntios capítulo 4, de todos os lados nós somos pressionados, de todos os lados, sem exceção, de todos os lados a gente é pressionado por problemas, aflições e etc. E às vezes esses bombardeios sequestram a nossa subjetividade. Às vezes esses sofrimentos sequestram a nossa interioridade. E com isso sequestram também a nossa identidade. De forma que, quando nós sofremos muito e enfrentamos o mesmo problema por muito tempo, nós acabamos criando um tipo de crença de que é mesmo, vai ser sempre assim mesmo, eu sou assim mesmo. E sem perceber, às vezes, você toma o nome daquilo. E talvez você esteja vivendo isso, talvez você esteja passando por isso. E talvez hoje você se enxerga como um depressivo, por exemplo, porque a depressão está te massacrando. Talvez hoje você se enxerga como um problemático, porque a sua vida é cheia de problemas. Talvez hoje você se enxerga como um limitado, porque os seus recursos não te fazem romper, transcender, ir além daquilo que você queira ir. Talvez hoje você se enxerga como alguém dependente de alguma coisa, porque aquilo te aprisionou, te colocou em um alicerce, em uma cadeia existencial, e você não consegue se ver livre daquilo. Mas eu tenho uma boa notícia para dar para você nessa noite. Apesar de você se enxergar assim, talvez, apesar das circunstâncias te chamar assim, e apesar do seu inimigo diariamente te acusar, a Bíblia diz outra coisa a seu respeito. A Bíblia diz que você é filho de Deus. Então, diante dessa verdade, não importa o que a circunstância diz, não importa a mentira, o engano que o diabo contou para você, o que importa é o que a Bíblia diz a seu respeito. E a Bíblia diz que você é filho de Deus, cordeiro com Cristo, e nasceu, foi criado para vencer no nome de Jesus. E eu quero que você já creia nisso, porque isso traz cura para a tua alma. Isso traz cura para o teu espírito, isso traz cura para as tuas emoções, isso traz cura para o teu interior. E a palavra de Deus nessa noite é poderosa para quebrar todas as cadeias criadas pela circunstância, pelo Satanás, por todos os problemas que você viveu até hoje. A palavra de Deus desfaz nessa noite, em nome de Jesus. Eu quero que você creia nisso. Eu quero que você creia nisso no nome de Jesus. Porque se você não crer, nada vai acontecer. Mas a Bíblia diz que tudo é possível ao que? Crer. Então olhe para o irmão que está ao teu lado, diga para ele: creia, irmão, nessa noite. Fala aí, Salviano, para a Mônica: creia nessa noite, irmão.
Aleluia, irmãos. Romanos capítulo 8, verso 15 e 16. Diz assim: pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam o espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Amém? Então faz um favor para mim novamente, olha para o teu irmão e diga para ele: você é filho de Deus. Às vezes não parece, diga para ele assim: às vezes não parece, mas você é. Primeira de João 3,1 diz assim, irmão, só para testificar: vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu, que fôssemos chamados filhos de Deus, e o que de fato somos. Por isso o mundo não nos conhece e também não o conheceu. Diante dessa verdade, irmão, nos resta fazer apenas uma coisa. Pergunte o quê? Só falo se todo mundo perguntar. Se comprometer com essa verdade, irmão. A gente precisa se comprometer com esse negócio, e não é só de corpo não, mas é de alma e espírito também. A gente precisa nos comprometer com essa identidade que nós carregamos. Porque você, como filho de Deus, possui uma mentalidade redentora e também possui um coração avivado. E qual é a problemática disso? Às vezes, que na minha vida cristã e na sua vida cristã, nós nos esfriamos. Às vezes, na nossa vida cristã, nós, por um breve momento, eu quero crer assim, nós deixamos de viver conforme a nossa identidade. E isso é um sério problema, irmão. Porque você, como filho de Deus, tem a responsabilidade de refletir a imagem do seu Pai. E nós vemos em algumas palavras de Jesus dizendo: o filho só faz o que viu o Pai fazer. Essa é nossa responsabilidade, irmão, pessoal e coletiva, de reproduzirmos essa imagem. E nós passamos por diversos problemas, sim. E isso faz parte, irmão, da nossa existência. Enquanto nós estivermos presos a esse corpo terreno, nós estaremos sujeitos a todo tipo de provação, a todo tipo de sofrimento, a todo tipo de aflição. A nossa vida cristã, irmão, não é, nunca foi e nunca será um parque de diversão. Nossa vida cristã é um campo de combate. E nesse campo, irmão, você não é nada mais, nada menos do que um soldado. E talvez hoje existe dentre nós soldados feridos, soldados caídos, soldados que foram paralisados por causa do problema, por causa dos dardos inflamados do inimigo, por causa do combate. Mas o Espírito Santo está na casa hoje, está aqui hoje, para te levantar, para te sarar, e te pôr de pé e te devolver ao seu posto. Filho de Deus, soldado. E enquanto muitas pessoas, irmão, buscam se ver livre do sofrimento, buscando qualquer tipo de autoajuda, menos a ajuda do alto, elas se perdem. Porque, irmão, não dá para viver nesse corpo terreno e não sofrer. Então o que nós vamos fazer, pastor Jonathan? A gente vai aprender a viver contente em toda e qualquer situação. Tendo muito, tendo pouco, bem alimentado ou não bem alimentado. Por quê, irmão? Porque você tudo pode naquele que te fortalece. Se arme desse pensamento, irmão. E você nunca vai criar expectativa esperando a vida melhorar.
Você vai aprender a lutar com as armas que você tem agora. E vai aprender a ser contente, vai aprender e crer que Deus é a sua fonte de suficiência, e que você não precisa disso ou daquilo para se sentir completo, a não ser a presença daquele que criou os céus e a terra, e está aqui para te preencher nessa noite. Se arme desse pensamento, irmão. O negócio é batalha mesmo. O negócio é pesado mesmo. Às vezes você não vai suportar. Às vezes você vai querer desistir, vai querer voltar para trás. Mas na mesma hora eu tenho certeza que o Espírito que foi enviado para estar conosco até a consumação dos dias vai bradar no seu interior dizendo: filho, eu estou com você. Não desista, porque isso vai passar. Vai passar, meu irmão, é só uma fase. Essa noite difícil tem fim. Esse tempo de crise tem fim. Tem dia e tem hora marcada para acabar. Mas enquanto não acaba, pastor Jonathan, o que eu faço? Eu adoro a Ele porque Ele tudo pode. Eu adoro a Ele porque Ele é Pai presente na nossa vida, irmão. A gente não fica de braço cruzado esperando algo acontecer, não. Pela fé a gente se movimenta, pela fé a gente adora, pela fé a gente ora, pela fé a gente abre as Escrituras e encontra lá que Ele é a nossa esperança. Mesmo se não melhorar, mesmo se Ele tiver saqueado a loja, a gente continua adorando. Para isso nós precisamos nos posicionar, porque uma mente redentora, irmão, um coração avivado nunca vai te deixar paradinho, nunca vai te deixar paradinho, porque está em você a dinâmica do reino, está em você o dunamis do reino, o poder do reino. Isso não te deixa parado. E aí o que é que a gente faz? A gente ora. Porque a oração, ela é poderosa. E Tiago diz que a oração do justo pode muito em seus efeitos. Uma rainha escocesa chamada Maria, certa vez ela disse: eu temo mais as orações de John Knox do que um exército de 10.000 homens. Nós somos o povo, nós somos os filhos de Deus que combate de joelhos. Essa receita foi dada pelo Pai. Entra no teu quarto, fecha a porta e ora, e o Pai que te vê em secreto te recompensará. Quando tudo estiver difícil, e também quando não estiver, ore, cultive uma vida de oração, porque você nunca será maior do que sua vida de oração, e os seus joelhos vão te levar muito mais além do que a sua força, do que a sua inteligência, do que o seu poder aquisitivo, do que os seus bens, do que qualquer outra coisa, porque quando você se ajoelha, você não luta com as suas forças. Quando você se ajoelha, você luta com as forças de Deus, e eu nunca vi falar que Ele perdeu uma batalha. Ele nunca perdeu uma batalha. Tá difícil, ore. Tá terrível, ore. Irmão Jonathan, eu não sei o que fazer, o Espírito Santo te dá receita, ore. Dobre o seu joelho, irmão. Fale com o seu pai, porque ninguém melhor para cuidar da sua vida do que o seu pai. Você sabe qual que é outro problema grave, gravíssimo? É que às vezes a gente conta pro vizinho daqui, pro vizinho de lá, mas não conta pro papai.
Aí a gente se abre com fulano, ciclano e bertano, mas não conta para o papai. E aí você se vê sem solução. E pior, você se vê incapaz de solucionar o problema. Porque quando você ora, irmão, com fé, Deus não vai apenas solucionar o seu problema, mas prioritariamente, se é assim que se fala essa palavra, Ele vai te dar uma capacidade para solucionar esse negócio. Porque você está achando que Ele vai deixar a sua vida fácil? Você está achando que papai é papai de coisas fáceis? Não, irmão. O sofrimento te faz valorizar tudo que Deus fez na sua vida. O sofrimento te faz valorizar os bens que você conquistou. O sofrimento te faz valorizar tudo aquilo que te custou esforço e lágrimas. Isso faz de você um homem forte. Isso faz de você uma mulher forte em Deus. E aí está a força da fragilidade. É saber que, apesar de ser quem sou, ter o que tenho sem Ele, não sou nada. Você não é nada, você não faz nada sem Ele. Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Nada, nada. Então entenda que sua vida cristã é uma vida de combate. Efésios capítulo 6, versículo 12 diz assim: pois a nossa luta não é contra pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Nossa luta não é contra carne, irmão, nem sangue. Por mais que aquele endemoniado te persiga, por mais que aquela fofoqueira te calunie, sua luta não é contra eles. Sua luta é espiritual. E a oração é uma arma espiritual. Combata o seu combate espiritualmente, tendo a mente de alguém que foi alcançado pelo Redentor. Quando você faz isso, irmão, aqueles que se posicionam como seu inimigo, não é o seu inimigo. Eles te veem como inimigo, mas você nunca vai ver ele como seu inimigo. Ele, na verdade, é um instrumento de aperfeiçoamento para você. E assim, a imagem e semelhança de Deus é forjada em você. Assim, os frutos do Espírito Santo saltam diante de você. Porque não há como saber que agora em Cristo eu tenho um coração perdoador sem passar por uma situação que me exija ser ou não alguém perdoador. Então, para que ou porquê do sofrimento? Para mostrar em quem você está, para mostrar em que nível você está, para mostrar se o Espírito Santo está se movendo na sua vida ou não. Deus vai permitir as situações e às vezes até nós mesmos vamos criar elas, mas tudo isso tem um propósito de Deus. A vida cristã é feita de processos, de etapas. Respeite isso. Não passe por cima disso. Isso não é num passe de mágica. A gente não aprende a lidar com os problemas da vida sem passar por eles. É só passando por lá, irmão. É só passando por lá para aprender a lidar, para aprender a manifestar os frutos do Espírito Santo. Então situações vão surgir mesmo. Pessoas vão pecar contra nós mesmos, vão nos perseguir mesmo. Mas tudo isso tem um propósito de Deus. Qual é, pastor? De mostrar que você foi alcançado por Ele. E naquele momento você não vai reagir segundo a sua velha natureza. Naquele momento você vai ser luz e sal da terra. Naquele momento você vai ser palavra de vida eterna. Naquele momento você vai manifestar amor, graça, bondade, porque dentro de você está a pessoa do Espírito Santo. Por isso nós vamos enfrentar isso. Por isso a vida cristã é terrível, é um combate terrível, interno e externo.
Todos os dias nós enfrentamos guerras dentro de nós. Todos os dias a velha natureza combate a natureza do Cristo em nós. Todos os dias, irmão, nós sofremos diversas pressões, mas tudo isso, um dia, o peso de glória em Cristo vai pesar mais do que todos eles. E esse sofrimento, chamado por Paulo de leve e momentâneo, vai passar. Vai passar. Então se posicione e encare os seus problemas com uma mente de um filho de Deus, com uma mente redentora, com um coração avivado. E se você tiver essa mente, você nunca vai ficar prostrado. Você nunca vai ficar caído. Às vezes você vai deslizar, vai deslizar. Às vezes você vai cair, mas o seu compromisso não é com o seu cair. O seu compromisso é com estar de pé para louvar e engrandecer o nome de Jesus nesse mundo. Se posicione, nossa vida cristã é vida de combate. Qual a importância, irmão, de termos uma mente redentora? É que quando todas as pessoas não enxergam mais saída, você sempre enxerga um. Isso não é uma visão otimista. Isso é uma convicção dentro de você. Está todo mundo dizendo não vai dar certo. A circunstância está dizendo é assim mesmo. Vai ficar aí mesmo, mas dentro de você existe algo bradando muito forte: eu tenho esperança. E a minha esperança transcende tempos, dias, épocas e anos, porque a minha esperança é eterna. E quando você se vê prisioneiro, tudo que vai te restar é o simples dobrar de joelhos. E nessa simplicidade, o Senhor te leva a viver coisas novas, como Paulo e Silas. Atos, capítulo 16, verso 25. Paulo estava preso, Silas também. Mas mesmo preso, eles oravam e cantavam hinos de adoração a Deus. E todos os presos os ouviam. E de repente, irmão, veio um terremoto tão violento, mas tão violento, que a prisão de todos foram abertas. Deixa eu ministrar algo para o teu coração. Sua oração pode libertar pessoas. Sua oração pode mudar a vida de pessoas. O ano era em 2013 ou 2014. Eu cheguei na minha casa, horário de almoço, fui orar, orando, clamando a Deus. E eu orava alto. Passado alguns dias, meu primo me disse: enquanto você orava naquele dia, eu não sei se você se lembra, eu estava para tirar a minha vida, mas Deus visitou a minha casa e me impediu de fazer isso. A sua oração pode mudar história, a sua oração pode salvar uma vida. Então não deixe de orar, irmão, enquanto a vida, fôlego em você. Ore porque tem vidas precisando da sua oração. Ore porque tem vidas cativas na mão do nosso adversário e que podem ser libertas através da sua oração. Ore em nome de Jesus. Insista, persista, mas nunca desista de combater em oração, porque Deus está atento ao seu clamor e pode mudar qualquer sentença desfavorável. Não há nada impossível para o Senhor. Não há nada. Ele pode fazer na sua vida o que ninguém mais faz. Ele pode transformar a sua existência, transformar a sua vida e te fazer um novo homem, uma nova mulher, para a glória do nome de Deus. Não deixe de orar, irmão. Em primeiro lugar, a gente precisa entender que a nossa vida cristã é uma vida de combate e nos posicionar em oração, nos posicionar de joelhos, para que Deus cumpra em nós todo o seu propósito, todo o seu plano, para a glória do nome dele. Segundo lugar, uma mente redentora e um coração avivado nos leva a desenvolver a imagem de Cristo em nós. Tiago 1:22. Não sejais apenas ouvintes, mas sejam praticantes da palavra de Deus.
Nós precisamos nos comprometer com esse negócio mais do que nunca. Mais do que nunca. Porque eu não sei se você percebe, nessa guerra entre o espírito e a carne, às vezes nós, filhos de Deus, nos encontramos desapercebidos. E qualquer hora dessa, irmão, algo ruim pode nos sobrevir. Nós não estamos livres disso. E se nós estivermos distraídos, desapercebidos, nós vamos sucumbir, irmão. E junto com a gente a nossa casa. Junto com a gente a nossa casa. Nós precisamos entender que nessa batalha, toda a atenção, ela é de vital importância. Porque quando você está desapercebido, você se torna um alvo fácil. Aí talvez você pense, o inimigo vai invadir a minha casa. Ele nem precisa invadir tua casa, irmão. Se você estiver desapercebido, ele já invadiu tua mente. E se você se permitir, ele invade também o teu coração e potencializa o monstro que habita dentro de você, que habita dentro de mim. E ao invés de vivermos em novidade de vida, ao invés de vivermos de glória em glória, para a glória do nome do Senhor, nós vamos vivendo de queda em queda. E você não se percebe, aí você deixa de orar um dia, aí você deixa de orar 2 dias, aí você já falta no culto de segunda-feira, culto de oração. Aí você não vem no domingo pela manhã e também não vem no domingo à noite. E aí quando você se percebe, você está de mãos atadas, aprisionado e sem força, quando na verdade você deveria estar sendo instrumento de libertação e vida. Você está parado, se prejudicando e prejudicando outras pessoas. Porque, irmão, existem coisas que passam pela tua vida que vão alcançar outras pessoas e que não vão passar pela minha vida, nem pela vida dos pastores aqui, porque é sua responsabilidade como filho de Deus. E isso foi dado a você e a mais ninguém. Está achando que nós vamos fazer aquilo que você tem que fazer? Está achando que o pastor Luciano vai fazer para mim aquilo que eu tenho que fazer? Não, irmão. Ninguém assume a responsabilidade de ninguém. O que a gente faz, pastor Jonathan? A gente exerce suporte. A gente exerce apoio. Mas se responsabilizar pela sua vida e pelas suas lutas, não, irmão. Isso não compete a ninguém, a não ser você mesmo. E aí, o que é que acontece? Nós vamos nos esfriando por dentro. E, consequentemente, vamos nos tornando pessoas indiferentes à presença da pessoa mais importante do mundo, da terra, todo o universo, do Espírito Santo. E aí, a caráter de ilustração, o Espírito Santo é como essa caixa aqui, uma suposiçãozinha. E aí, ela está mais ou menos no seu caminho, e você passa e não tira ela. Aí você vai transitando, e isso te atrapalha em certo tempo. E aí você não tira ela, você não remove ela. Você vê ela aí, mas fica indiferente a ela. E aí quando chega uma visita na sua casa e você passa com dificuldade, a visita percebe. Aí a visita fala, por que você não tira aquela caixa? Vai facilitar o seu caminhar. Você vai poder transitar com mais liberdade. E aí você diz para a visita, rapaz, sabia que eu nem notava que essa caixa estava aí? Quantos de nós aqui nessa noite não se pega assim dessa maneira? Cadê o Espírito Santo? Onde está o Espírito Santo? Eu olho para dentro de mim, eu olho para fora de mim e não vejo, não sinto e não ouço. Nessa noite, que seja uma noite para aqueles que estão com sua vida no altar, vivendo uma vida legal com Deus, de afirmação, de renovação, mas para aqueles que não estão, volte-se para Ele nessa noite em nome de Jesus.
Volte para Ele antes que seja tarde demais. Volte-se para Ele hoje. Assuma o compromisso novamente hoje. E se arrependa de não percebê-lo. E Ele, doce como é, consolador como é, virá sobre você e fará morada outra vez para a glória do nome de Jesus. Perceba Ele, não seja indiferente. E quando nós vivemos essa vida de distração, focados no que eu quero comer, no que eu quero beber, no que eu quero vestir, nós deixamos a desejar nas questões mais essenciais da vida. Deixamos de investir em nós, na nossa interioridade, no nosso tempo diário com o nosso Pai. Deixamos de analisar e de meditar nas Escrituras, que nos traz vida, porque a palavra nos traz vida. A palavra te fortifica, porque existem dentre nós pessoas caídas, pessoas sobrecarregadas, pessoas desanimadas, porque deixaram em algum momento da sua vida cristã de ter o contato com as Escrituras sagradas. E as Escrituras que te fortifica, é a palavra que te fortalece, é a palavra que te santifica, é a palavra que te purifica, é a palavra que te coloca de pé e que te dá um alicerce sólido. Volte hoje, em nome de Jesus, e assuma a sua responsabilidade de filho de Deus. Diante disso, você não vai ser mais uma pessoa distraída. E aí os seus pensamentos vão ser pensamentos melhores. E aí os seus planos agora vão ser planos melhores. Por quê? Porque agora o Pai faz parte dos seus planos. Faz parte dos seus sonhos e, consequentemente, da sua vida. Ter uma mente redentora e um coração avivado sempre vai nos levar de volta à nossa origem. Sempre vai nos levar de volta à mesa da comunhão, à mesa da relação. Sempre vai nos colocar de joelhos diante de Jesus. Uma mente redentora nunca te afasta do seu irmão. Um coração avivado nunca te afasta do seu irmão. Muito pelo contrário, te aproxima dele. Então nessa noite, por favor, no nome de Jesus, se precisa mudar, se precisa voltar, volte hoje. Não espere o amanhã, porque o amanhã a gente não o temos. Nós só temos o hoje. O hoje é o que importa. O hoje é o importante. O hoje é imperativo nas nossas vidas. O amanhã não. Nós precisamos transformar a nossa mente. Porque uma mente redentora nunca se acomoda com um nível já alcançado. Sempre há um espaçozinho para melhorar. Diga para o irmão que está do teu lado, há um espaçozinho para melhorar aí, irmão. E existe uma marca fundamental na vida daquele que carrega uma mentalidade redentora e um coração avivado. Que marca é esta? O inconformismo. Essa marca, irmão, ela é evidente. Porque você nunca vai ver um discípulo de Cristo que luta, que se dedica, que se esforça para ter a imagem, para ser a imagem e semelhança de Cristo, conformado. Não, mas sempre vai haver um inconformismo. Não, eu preciso mudar mais um pouco. A palavra está me rasgando da cabeça aos pés. Eu preciso mudar mais um pouco. Dá para melhorar aqui, dá para melhorar ali. Eu preciso de transformação. E Romanos 12:1 diz assim: portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o vosso culto racional. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar que a vontade de Deus é boa,
perfeita e agradável. Sabe por que às vezes a gente está assim, numa situação muito complicada, e a gente acha que Deus nos abandonou, e a gente não está entendendo nada? A gente não está experimentando que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, porque não houve renovação de mente. Enquanto não há uma renovação de mente, e Paulo diz aos Coríntios que nós somos renovados dia após dia, embora o nosso homem interior se corrompa, mas quando não há essa renovação, a gente fica sem entender nada. E uma coisa muito verdadeira, a gente só desfruta daquilo que a gente entende. A gente só desfruta daquilo que a gente entende. Por isso que o seu sentir, se o seu sentir não estiver sujeito ao seu entender, você nunca vai desfrutar daquilo como deveria desfrutar. Por isso que a gente precisa, irmão, renovar a nossa mente. Não tomar a forma do mundo. Porque dentro de você existe uma cultura que não é a cultura daqui. Dentro de você existe uma lei do Espírito de vida, que Paulo chama em Romanos 8:2, lei do Espírito de vida e paz, que não tem nada a ver com as coisas desse mundo aqui. Enquanto o mundo está dizendo olho por olho, dente por dente, você está amando além da reciprocidade. Enquanto o mundo está amando o seu amigo e odiando o seu inimigo, você está vivendo o que Jesus disse: eu porém vos digo, amai quem vos persegue, orai por aqueles que vos aborrecem. Enquanto o mundo está andando em uma mão, você está vindo na contramão do mundo, porque você foi alcançado pelo reino de Deus. E você entende que você não faz parte desse sistema caído, corrupto. Porque em você existe o Espírito de lei, de vida, e que quer governar cada passo teu. Então nossa vida cristã não vai nos custar muito, vai custar tudo. E nós precisamos entregar tudo. Não é só um pouquinho não, irmão, é tudo. Quanto mais você se entrega ao Espírito, mais você tem do Espírito. Quanto menos você se entrega ao Espírito, menos você tem do Espírito. Mas nessa noite se entregue em nome de Jesus. Nessa noite se renda diante dele em nome de Jesus. Porque não há melhor coisa do que estar prostrado diante da presença daquele que nos traz a redenção. Se coloque de pé em nome de Jesus. Transforme a sua mente pela renovação do seu entendimento. E isso vai te capacitar, não apenas para experimentar, mas para ter a certeza, para ter uma convicção inabalável que a vontade de Deus na sua vida sempre será boa, perfeita e agradável. Pastor Jonathan, mas eu fiz tudo certo. Eu orei, eu participo da agenda da comunidade. Eu tenho a minha vida devocional com o Senhor na minha semana. Falo do Senhor sempre que posso. E na minha medida sou fiel à palavra do Senhor. E isso me levou a entrar dentro de uma fornalha. Não se preocupe. Até dentro da fornalha Ele vai estar com você. Se fazer a vontade de Deus te levou para dentro de uma cova, não se preocupe, porque Ele vai fazer um leão jejuar para poupar a sua vida e te mostrar que, independentemente da circunstância, a vontade dEle na sua vida, na minha vida, sempre será boa, perfeita e também agradável. Se ser fiel a Ele vai te custar a sua vida, não se preocupe, irmão.
Mesmo que você caia, mesmo que o seu corpo caia tombado na terra, apedrejado por muitos, o céu se abrirá, e aqueles que apedrejam vão ver o céu se abrir, e você sendo recebido na glória, como Estevão foi recebido. Paulo viu os céus abertos, e a partir daquele dia a vida dele nunca mais foi a mesma. Então até quando você é apedrejado, você pode transformar a vida de alguém. No nome de Jesus, irmão, entenda de uma vez por todas, como diz muito pastor Anderson, que você é filho de Deus. Você é filho de Deus. A sua rebeldia não muda isso. A sua falta de comprometimento não muda isso. A sua falta de posicionamento não muda isso. Não muda, mas atrapalha, prejudica o seu caminhar e o caminhar de quem está ao seu redor. Então, se tiver que renunciar a alguma coisa, renuncie. Se tiver que abrir mão de alguma coisa, abra mão. E se tiver que se dedicar mais do que você tem se dedicado, se dedique, porque vale a pena. E você nunca encontrará sentido, significado para a tua vida tanto quanto se você estiver cumprindo o seu propósito. Não há sensação melhor, irmão. Não há, irmão, sensação melhor do que sentir que a sua vida está nos eixos, do que entender que a sua vida está no lugar que ela deve estar, em Cristo Jesus, vivendo de glória em glória, e nele sendo mais do que vencedor, e vencendo todos os dias. Pastor, mas eu perdi esse mês, eu perdi essa semana. Mas o seu perder não te faz um derrotado. Por quê, pastor? Porque em Cristo você é mais do que vencedor. Em Cristo você é mais do que vencedor. E às vezes perder é lucro. Às vezes perder é lucro. Então não reclame. Não vive uma vida de murmuração, não vive uma vida de reclamação, mas permita que o Espírito Santo te preencha tanto, que nunca mais nos seus lábios haverá uma palavra de murmuração ou questionamento. E quando a murmuração, questionamento vier à sua boca, o Espírito Santo vai te calar, e você vai apenas confiar de que aquele que criou os céus e a terra controla a tempestade, ventos e mar revolto, e é poderoso para te dar vitória, para te fazer triunfar no nome dele. É no nome dele que você vai vencer, irmão. Não é pela sua força, não. Não é pela sua inteligência, não, querido. Não é pelo seu intelecto, não, irmão. Não é pelos seus diplomas, não, irmão. É pelo nome dele. E diz Atos que não há nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos, a não ser pelo nome de Jesus o Nazareno. Permita que o Espírito Santo conduza, guie a tua vida, para que você viva os propósitos que Ele tem na sua vida, em nome de Jesus. E que essa semana, a partir de hoje, Espírito Santo, eu rogo a Ti, Espírito Santo, nessa noite, faz desse homem, dessa mulher, nessa noite, um homem, uma mulher diferente, glória do Teu nome. Não deixe ele acomodado, acomodada, não, mas nessa noite invada, inunda o coração dele, o coração dela, e transforme ele segundo a imagem de Cristo, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E se você crê, diga amém. Em nome de Jesus.